Glória a Deus. Aleluias. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Abra comigo, irmão, no livro de João. Evangelho segundo escreveu João. Aleluias. João 4. João capítulo 4. João capítulo 4, verso 23. João 4, 20 e 23. Aleluias. Glória a Deus. João 4 e 23 diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluias. Aquele que pode fechar os seus olhos, feche seus olhos no nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, se colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para ouvir, Senhor, para ser ministrado através da Tua palavra, Deus. Buscamos nessa noite, Senhor, um alinhamento com a Tua palavra, uma restauração de princípios da Tua parte, Senhor. Fala conosco no nome de Jesus, que eu diminua e que Tu cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça, e que tudo isso seja para a Tua glória, para o Teu louvor, no nome de Jesus, ó Deus. Fala conosco da maneira personalizada e íntima que o Senhor fala com cada um de nós, e nós já repreendemos todo o principado e toda a potestade, toda a hoste espiritual, todos os demônios, no nome de Jesus, são acorrentados e lançados fora, no nome de Jesus, e todo o mal que impede teu povo, aleluia, de compreender e de entender a tua palavra, eu repreendo no nome de Jesus. Toda enfermidade vai embora, no nome de Jesus. Toda tristeza vai embora, toda angústia vai embora, no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. João 4, 23. João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Aleluias. Glórias a Deus. Redobre a sua atenção, amados, que tudo isso daqui que eu vou falar vai se encaixar lá no final. Adorar a Deus vem de um princípio, não somente abrindo a boca e falando que ama a Deus. Não. Adorar a Deus vem do princípio de obediência. Adorar, glorificar a Deus, é preciso obediência. Aleluias. Deus, Ele não recebe louvor somente da boca, adoração somente com a nossa boca. Jesus falou: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Adorar a Deus vem do princípio de obedecer a Ele, seguir os seus princípios e tudo aquilo que Jesus mandou a gente seguir. Jesus falou: aquele que me ama, me obedece. Aquele que ama a Deus obedece os seus princípios, seus mandamentos, não por obrigação, mas sim por amor. E Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Deus, Ele não está preocupado com o lugar aonde você vai adorar Ele, mas sim a forma com que você vai adorar Ele. Aleluias. A forma como você adora Deus, é isso que vale. Se for de todo o teu coração, Deus recebe. Se não for, Deus não recebe o teu louvor. Não adianta gritar, não adianta espernear, Deus Ele não recebe. Amém? Aleluias. Sem nenhum preconceito com a música, com essa música que eu vou citar, aquela música que todo mundo conhece. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Simplesmente a gente cantar isso, a gente não está adorando a Deus. Primeiramente, para a gente adorar a Deus, isso vem de um princípio lá de fora, lá da nossa casa. Quando a gente faz aquilo que Jesus manda, quando a gente segue aquilo que Ele fala para nós, quando a gente chega no culto, quando a gente coloca um louvor e começa a cantar a Deus, isso sim é adoração. Mas quando você não obedece aquilo que Deus manda, quando você canta, Deus não recebe. Deus Ele não recebe. Se você não está em obediência a Deus, quando você canta, Deus não recebe o teu louvor. A obediência leva a Deus a receber o nosso louvor. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adorem a Ele em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e importa que aqueles que adorem a Ele adorem em espírito e em verdade. A gente só pode adorar a Deus quando a gente morrer para esse mundo e nascer uma nova criatura em Cristo. Aí sim a gente está adorando segundo os princípios da palavra de Deus. Nessa noite, Deus quer levar cada um de nós a um alinhamento com os princípios de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olha só, Deus está à procura daqueles que adorem a Ele em espírito e em verdade, não somente com os lábios, mas sim de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e com todas as suas forças. É esses adoradores que Deus procura. Não somente com os lábios, mas adorando de coração, com a alma, com o entendimento, obedecendo aquilo que Deus manda. Isso é uma forma de adoração. Aleluias. Glórias a Deus. As nossas atitudes demonstram se a gente está adorando a Deus ou não. Aleluias. Glórias a Jesus. E Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, Ele é espírito. Ele é um ser glorioso, um ser bondoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Aquele que tem toda a adoração nos céus pelos anjos, que não tem pecado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus. O nosso louvor, quando a gente canta em espírito, quando a gente adora em espírito e em verdade, o nosso louvor chega a Deus. A nossa adoração vai até Deus. Quando a gente não canta, não louva, não adora a Deus em espírito e em verdade, Deus não recebe. E quando a gente segue esse princípio de adorar a Deus, segundo os princípios da palavra de Deus, a nossa adoração chega a Deus. E Ele recebe a nossa adoração. Quando a gente adora a Deus da maneira certa,
da maneira que a palavra de Deus manda, seguindo os princípios de Deus, aí quando a gente solta a nossa voz para adorar a Deus, para glorificar o nome dele, os demônios caem por terra, a nossa adoração sobe e a unção ela quebra o jugo. Quando você adora com os princípios de Deus, quando você canta com os princípios de Deus, as pessoas são impactadas, as pessoas mudam e Deus recebe a tua adoração. Aleluias, glórias a Deus. Vamos, amados, no livro de João, só que agora no capítulo 14, olha só o que diz, João 14 e 6. E disse-lhe, Jesus falando, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só o que Jesus falou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que devemos percorrer, fala de uma caminhada. Até quando nós chegarmos aos céus, até quando a gente está caminhando para chegar nos céus, fala de um caminho. O caminho que devemos seguir é Jesus. E ele falou ainda mais. E a verdade que devemos praticar nesse caminho, nessa caminhada, e a vida. Olha só que Jesus ele intitula que ele é o caminho que a gente deve seguir, que a gente deve caminhar por ele, a verdade que a gente deve praticar durante esse caminho, e só depois que Jesus fala a vida. Aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo, esse entrará nos céus. Caminho, fala de caminhada. Fala do caminho que você está seguindo. Para onde você está seguindo. Se você está em Jesus, você está caminhando para os céus. E praticando a verdade que Ele manda. Enquanto isso você vai praticando essa verdade, você tem vida. Praticando essa verdade, você está caminhando para a vida. A vida eterna. A vida nos céus. A vida aonde nós chegar, se encontraremos com Deus, o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Deus de misericórdia, o Deus de paz, o Deus de amor e também de justiça. Aquele que hoje é o nosso advogado, mas quando a gente partir dessa terra, se tornará o juiz. Aleluias, glória a Deus. Entendido isso, que há um caminho para a gente seguir, esse caminho é Jesus, uma verdade que a gente tem que seguir nesse caminho, que é a palavra de Deus, que é os princípios que Jesus deixou, e assim encontraremos vidas. Olha só, aquele que tem a sua Bíblia, abra comigo, se for rápido de endereço, em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Aleluia. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos hão que a encontram. Olha só, no começo do versículo 13, Jesus deixa, hashtag fica a dica, entrai pela porta estreita, porque larga
é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Em outras palavras, que conduz ao inferno, que conduz ao abismo. O mundo de pecados nos leva à morte espiritual, nos leva ao inferno, nos leva a gente afastado de Deus. Jesus, ele deixa a dica: entrar pela porta estreita. Olha só o que diz no verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho, olha só, que leva a vida, e poucos hão que a encontram. Olha só, estreita é a porta e apertado o caminho. Quando você se decide a seguir esse caminho que é Jesus, a praticar a verdade nesse caminho, o que Jesus está falando ali? Estreita é a porta e apertado o caminho. O que ele está falando? Não vai ser fácil, vai ser difícil para você chegar aos céus, mas é só por esse caminho que vai ser difícil, que você vai passar por tribulações, por aflições, por dificuldades, negando a si mesmo. Só nesse caminho você vai chegar aos céus. Só por esse caminho apertado, só por essa porta estreita que é Jesus, você chega à vida eterna, à vida com o Rei da Glória lá nos céus, onde os anjos e os homens adoram a Deus. Só por esse caminho, só deixando de fazer aquilo que tu gosta, aquilo que o mundo lá fora diz que é para você fazer. Só você negando a si mesmo, você chega aos céus, seguindo esse caminho difícil e apertado, com dificuldades, com provações. Só por aí você chega aos céus. Jesus nunca falou que iria ser fácil. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Ou seja, aquele Jesus, o Jesus que venceu o mundo, o que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à direita de Deus Pai. Esse Jesus, quando você começa a praticar os princípios de Deus, aquilo que Ele deixou, Ele vem e mora dentro de você. Quando você faz aquilo que Ele manda, Ele mora dentro de você. E esse Jesus, que venceu o mundo, Ele sabe como lidar com as circunstâncias, como lidar com o pecado, se afastando dele, se afastando do pecado e se achegando a Deus, se aproximando do Senhor dos exércitos. O Senhor Jesus pode morar dentro de você nessa noite, mas Ele não habita em templo sujo, em templo cheio de pecado, cheio de iniquidade. Deus, Ele não habita. O Espírito Santo da promessa, aquele que iria convencer o pecador do seu pecado, Ele vem e te convence do pecado, e Ele limpa todas aquelas coisas que estão sujas em você, que te fazem te afastar de Deus. Aí sim Ele pode habitar em você. Só depois de Ele te limpar, Ele pode morar dentro de você. E esse Jesus que venceu o mundo, Ele pode morar dentro de você. E essa porta estreita, esse caminho apertado, esse caminho que vai ser difícil até chegar aos céus, com Jesus, meu amado, com Jesus nada é impossível. O que é impossível para os homens, para Deus não é impossível. Para Deus não há impossível. Aquele que criou os céus, que criou a terra, pode morar dentro de cada um que está aqui nessa noite, se seguir os princípios de Deus. Glórias a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluias. Abra comigo agora em Lucas 9. E Kaman Torres, Trialavasturia.
Lucas 9, 23 e 24. Lucas 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Olha só o que Jesus falou. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Jesus, ele já terminou esse trajeto. Ele já morreu por mim e por você. Após, ele está falando do caminho que eu trilhei, de negar a mim mesmo para fazer a vontade do Pai, do Deus de Israel, do Senhor dos Exércitos. Quando eu neguei a mim mesmo, Jesus, quando ele nega a si mesmo, ele vai aos céus, ele morre por mim e por você. E ele diz a todos: se alguém quer vir após mim, olha só, após, está falando de um caminho que ele trilhou, de uma vida de negação, de uma vida que ele fez a vontade de Deus. Jesus está falando de um caminho que ele deixou, ele fala após ele. Se alguém quer ir após ele, olha só o que ele diz: negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos é deixar as nossas vontades, os nossos prazeres, tudo aquilo que nos afasta de Deus, vícios, prostituições, adultérios, mentiras, iras. É nós deixar aquilo que a nossa carne gosta de fazer para seguir a Cristo. Negar a nós mesmos. Olha só o que ele diz: e tome a cada dia a sua cruz. E tome a cada dia a sua cruz. Todo dia temos uma escolha, o livre-arbítrio que Deus deixou para todo ser humano. Todo dia temos uma escolha de aceitar a viver os princípios, mandamentos de Deus, de negar a nós mesmos e tomar nossa cruz todo dia e caminhar para a morte por um mundo, mas a vida na eternidade, morrendo para essa terra, mas criando uma vida no céu, tendo uma vida eterna com Cristo. Aleluia. E ele diz no final: e siga-me. Depois de você negar a si mesmo, depois de você tomar a sua cruz todo dia, você segue Jesus. Você caminha esse caminho. Quando você nega a si mesmo, quando você segue a Jesus, você está caminhando por esse caminho, praticando a verdade que ele mandou a gente praticar, negando a si mesmo e indo após ele. Amém? Glórias a Deus. Por quê? Verso 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha só, todo aquele que não quer deixar as suas vontades, porque diz: ainda não estou preparado, ainda estou muito novo, eu não quero deixar de fazer aquilo que eu gosto para fazer a vontade de Deus. Olha só o que Jesus falou: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser fazer aquilo que quer, vai perder a vida eterna, vai perder a única chance, que é o Senhor Jesus, de desfrutar na eternidade, de desfrutar nos céus, por querer fazer aquilo que gosta aqui nessa terra, por querer fazer aquilo que acha certo, não buscando a direção na palavra de Deus. Se a gente quer chegar aos céus, precisamos se alinhar com a palavra de Deus. Só a palavra de Deus nos alinha com aquilo que o Senhor Jesus quer para nós. Aleluias, glória a Deus. Olha só o que Jesus falou na parte B do versículo
24. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Todo aquele que deixa de fazer as suas vontades para fazer a vontade de Deus, esse será achado no livro da vida. Esse achará a vida eterna. Esse morará nos céus pela eternidade. Eternidade não tem fim. Se você perder a vida, perder a sua vida nesse mundo, deixar de fazer o pecado que o mundo lá fora diz que é para você fazer, que a tua carne fala para você fazer, quando você deixa de fazer as tuas vontades, você vai chegar aos céus. Quando você decidir ser guiado por Deus, seguindo os princípios de Deus, você vai ter o direito de morar nos céus. Você vai ter o teu nome escrito no livro da vida. Igor Alves Diniz. Teu nome está escrito no livro da vida. Pode entrar. Bendito de meu Pai, receba teu galardão. Mas aquele que quis fazer aquilo que gostava, o teu nome não está escrito no livro da vida, para a condenação eterna, para o inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Só quando você nega-se a si mesmo, você chega nos céus e o Senhor Jesus te recebe de braços abertos. Aleluias, glórias a Deus. Romanos, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao verso 10. Se eu perguntar quem quer chegar aos céus aqui, todo mundo vai levantar a mão e vai falar: eu quero morar no céu. Decida a perder a sua vida aqui na terra, a deixar a sua vontade aqui na terra, para você chegar no céu. Uma vida, aleluias, de negação aqui na terra para chegar no céu, do que você fazer tudo aquilo que você gosta aqui na terra e passar a eternidade no inferno. Prefira negar a si mesmo, deixar vícios de lado, deixar todas as coisas que te afastam de Deus. A palavra de Deus diz: o pecado separa o homem de Deus. Não é Deus que se separa do homem, é o pecado. O pecado que a gente comete separa a gente da presença de Deus. Aleluias. Um sacerdote, para ele entrar no Santo dos Santos, ele não poderia estar em pecado. Ele teria que estar santificado. Porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, ele morreria. Era amarrado um barbante na sua cintura, eles deixavam por lá de fora. Se os sacerdotes entrassem em pecado, eles teriam que puxar. Porque só um sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Hoje o véu está rasgado. Hoje o véu está rasgado e todos nós temos a possibilidade de entrar no Santo dos Santos, no lugar onde a glória de Deus está. Aleluias, glórias a Deus. Todos nós temos a possibilidade. Só que é uma vida de escolhas, de atitude que a gente toma. Se a gente tomar uma atitude errada, se a gente estiver em pecado, a gente não entra no Santo dos Santos, no lugar onde é manifestada a glória de Deus, a presença de Deus, que é o Senhor Jesus. Hoje, glórias a Deus, louvar
subir no altar, é preciso uma vida de consagração. É preciso uma vida de santidade. Não é querer ser careta, não é lotar a santidade. Mas é os princípios que a palavra de Deus manda a gente seguir. Se você estiver em pecado, não suba no altar. Não venha cantar em pecado. Não venha querer julgar os outros em pecado. Aqui dentro é um santo, mas lá fora as atitudes mudam. Hipócrita e fariseu. Sepulcros caiados. Por fora estão bonitos, mas por dentro o seu interior está podre. Ministrar a palavra de Deus, ministrar um louvor, é preciso consagração, é preciso santidade. Aleluias, glórias a Deus. Sede santos, porque o vosso Deus é santo, diz a palavra de Deus. Aquele que se santifica, que se santifique mais ainda. Consagração, separar do pecado, para ter uma vida para Deus, uma vida para o Senhor Jesus Cristo. Separado do pecado. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo que não vai te edificar, mesmo que não seja pecado, largue mão. Busque coisas que vão te edificar, que vão te lançar, que vão te impulsionar a morar no céu. E tudo isso daqui que eu estou falando está aqui, na palavra de Deus. Princípios que Jesus deixou. Um caminho que deve ser trilhado. Glórias a Deus. Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Olha só, redobre a sua atenção. Aleluias. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O ato de a gente vir até a frente, de a gente aceitar Jesus, não é somente a gente falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, perdoa os meus pecados. É preciso ter uma mudança de rota. É preciso ter uma mudança de atitudes que você praticava antes. Se confessares ao Senhor Jesus, a gente tem que entender, quando a gente confessa o Senhor Jesus como nosso Senhor, o princípio de Senhor, a gente não entende o que é Senhor. Senhor é aquele que nos manda. Na época dos reis, o Senhor, ele mandava nos seus servos. Nós somos servos de Cristo quando a gente confessa Ele como nosso Senhor. Há um rei, que é o Senhor Jesus, na terra e nos céus. Quando a gente diz: agora o Senhor, a partir de hoje, é o meu Senhor, você morreu para a tua vida. Você está falando: agora quem me manda é tu, Senhor Jesus. Agora quem vai mandar a partir da minha vida hoje é o Senhor. A gente tem que entender que o Senhor Jesus é o nosso Rei, nosso Senhor, e a gente é servo. Servo simplesmente obedece aquilo que o seu Senhor manda fazer. Se você é servo de Jesus, reflita nisso, você obedece o que Ele manda. Muita gente fala: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, mas não pratica aquilo que o seu Senhor manda, aquilo que o Senhor Jesus manda. Quando confessares o Senhor Jesus com a tua boca, mude as tuas atitudes,
mude a tua maneira de pensar, a tua maneira de agir, os teus atos. Aleluias. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crendo que o Senhor Jesus morreu por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Aleluias. E será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Se o seu coração está em Jesus, você pratica o que Ele manda. Se o teu coração está em vícios, em idolatrias, em adultérios, em fornicação, em mentiras, você pratica isso. Redobre a sua atenção e veja o que você anda praticando fora daqui. Se você está cheio de Deus, você exala, você mostra que você está cheio de Deus com as suas atitudes. A maior pregação que eu prego não é aqui no altar, é com as minhas atitudes lá fora. Essa é a maior pregação, de boca fechada. A maior pregação nossa, a maior nossa forma de mostrar para os outros que a gente é discípulo, que a gente é filho de Deus, servo do Senhor Jesus, é as nossas atitudes que praticamos lá fora dessas quatro paredes. Praticando aquilo que o Senhor Jesus mandou para cada um de nós. Tendo amor pelo nosso próximo. Amando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as nossas forças. Não mentindo, não adulterando, não fornicando, não tendo vícios. Aí sim estamos fazendo a vontade de Deus. Aí sim estamos reconhecendo que o Senhor Jesus é o nosso Senhor. E nós estamos debaixo do seu senhorio. Deixando as coisas desse mundo para fazer a vontade de Deus. Glórias a Jesus. Marcos 16 e 16. Aquele que quiser abrir comigo, em Marcos, capítulo 16, verso 16. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Jesus. Olha só. Quem crer, Marcos 16 e 16, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. O ato, quando você confessa Jesus como seu Senhor, quando você se batiza, o batismo significa arrependimento de pecados. Você morrendo para você e nascendo uma nova criatura em Cristo. Um novo ser que não anda mais segundo esse mundo, mas que anda praticando as obras do Espírito. Que anda praticando aquilo que Jesus manda. Você tem que entender, aleluias, que quando você vai para o batismo, quando você aceita Jesus, você está morrendo para esse mundo e nascendo para Cristo. Uma nova criatura em Cristo. E essa nova criatura em Cristo, ela perdeu a sua vida daqui dessa terra, dos seus desejos, para viver para Deus, para viver aquilo que Deus quer na sua vida. E só você praticando essa vida, você vai chegar aos céus. João 3, do 5 a 6. Quem quiser abrir comigo. João capítulo 3. João 3, do versículo 5 a 6. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus respondeu: na verdade te digo,
que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não nascermos de novo da água e do Espírito, não poderemos entrar no reino de Deus. Não poderemos entrar nos céus. O que é nascer da água? Vem desse princípio que eu estou falando. Você confessar Jesus com tua boca, creres em teu coração, se batizar nas águas. E a Bíblia diz que fonte de águas vivas fluirão do nosso interior, que jorrarão para a eternidade. Que jorrarão para a eternidade, fonte de águas vivas. E do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário a gente morrer por esse mundo para receber o Espírito Santo, o selo da promessa. O Espírito Santo, aquele que vai nos instruir, que vai nos lembrar de tudo aquilo que Jesus falou. Ele que vai nos guiar para chegar até os céus. Aleluias. O que é nascido da carne é carne. Olha só, quando a gente está no mundo de pecados, fazendo a nossa vontade, a gente é nascido da carne, porque ainda não tomou uma postura de confessar o Senhor Jesus, de ser sepultado no batismo e nascer uma nova criatura em Cristo. A gente é nascido da carne, e quem é nascido da carne não pode entrar no reino dos céus. Mas olha só o que é nascido do Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Quando você faz esse ato de morrer para esse mundo e nascer uma nova criatura, você está adorando a Deus. Você está vivendo agora segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus. Glórias a Jesus, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, do verso 3 a 11. Olha só, redobre a sua atenção. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também nós seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado para o corpo do pecado, seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, não mais tem domínio sobre ele. Porque quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só, olha o verso 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias
a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. No verso 3. Não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? Glórias a Deus. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória de Deus, assim andamos, nós também em novidade de vida. Andando em novidade de vida, guiado pelo Espírito. A Bíblia relata que quando a gente é guiado pelo Espírito, a gente é como uma folha seca, que para onde o vento sopra, a gente vai. Você andando em novidade de vida todo dia. Só de eu pensar, amados, nem peço para Deus, só de eu pensar, às vezes em querer comer alguma coisa diferente, só de eu pensar, Deus realiza isso. Só de eu pensar alguma coisa, sem pedir, Deus realiza aquilo que eu quero. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu começo, quando eu me importo com aquilo que Deus, com a vontade de Deus, Deus, ele não tem problema nenhum de me dar aquilo que eu quero, sendo que não seja pecado. Se eu preciso de dinheiro, eu não preciso nem pedir para Deus, isso é testemunho meu. Eu nem preciso pedir para Deus, só de eu pensar, sem pedir, e eu fazer a vontade de Deus, Deus me dá. Quando você se preocupa com a vontade de Deus, você não precisa nem pedir, que Deus te dá. Glória a Deus. Quando você está preocupado com aquilo que Deus tem na sua vida, as demais coisas serão acrescentadas. Não precisa se preocupar com nada, com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluias. No verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para o corpo do pecado, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando você vai para o batismo, quando você confessa Jesus como seu Senhor, você está morrendo o velho Léo, o velho Igor, para nascer um novo Igor em Cristo, uma nova criatura. Aleluias. Verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto para esse mundo, aquele que está morto para o pecado, esse está justificado perante Deus. Esse está justificado. Em outras palavras, esse está com o nome escrito no livro da vida. Glórias a Deus. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Verso 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vivendo para Deus. Esse versículo aqui, amados, não precisa nem explicar. Eu vou ler de novo. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
morrendo para esse mundo e vivendo para Deus. Glórias a Deus. Agora no livro de Gálatas, para a gente terminar, glórias a Deus. No livro de Gálatas 2:20. Glórias a Deus. Aleluias. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só a declaração de Paulo aos Gálatas. Já estou crucificado com Cristo. Olha só essa frase. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Em outras palavras, é Cristo me direcionando. É Cristo me guiando para onde eu devo ir. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Repita comigo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Glórias a Deus. Queira, amados, viver para Deus. Viva para Deus. Crucificação é morte. Morrer para o mundo, vivendo para Deus. Só quando você morre para o mundo, você vive para Deus. Aleluias. Para a gente terminar, aleluias, glória a Deus. Deus, Ele nos deixou o livre-arbítrio. Ele deixa a gente fazer o que a gente quer aqui nessa terra. Mas olha só, a gente pode estar em adultério, a gente pode mentir, a gente pode estar em fornicação, em idolatria, mas o nosso nome não será achado no livro da vida. Você pode fazer o que quiser aqui nessa terra, mas o seu nome não será achado no livro da vida. Deus, Ele deixa você fazer o que você quer. Só que se você fazer o que você quer, você não vai desfrutar da eternidade com Jesus. Mas se você fazer aquilo que Jesus quer, você desfruta da eternidade com Cristo. Romanos, capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito de Deus. 2 Coríntios 5:17 diz: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo para aqueles que andam segundo Deus quer. Quando você aceita Jesus, nenhuma condenação há. A vida que você levava antes ficou para trás e você nasceu uma nova criatura que vai andar até os céus. Aleluias. Glória a Deus. Fique de pé, amados, para a gente estar orando. Aleluias. Glórias a Jesus. Deus quer nos alinhar hoje com a sua palavra. Deus, Ele quer nos levar a um conserto, a uma libertação. Deus, Ele ama todos nós, mas nessa noite, corresponda com o amor de Deus. E se tem alguém, aleluia, que quer se reconciliar com Deus, que quer reconciliar a aliança com Deus, porque pecou, mas se arrependeu, Deus é um Deus de já, e Ele te perdoa. Se você quer aceitar Jesus, pode ficar no seu lugar. Se alguém que está assistindo quer aceitar e quer se reconciliar com Deus, repita comigo essa oração. Feche seus olhos, amados. Aquele que quiser, repita comigo, senão não precisa. Amém? Pai,
No nome de Jesus, ó Deus, eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor, o Senhor que era o Verbo e se fez carne, que morreu pelos meus pecados e que ao terceiro dia ressuscitou. O Senhor Jesus, que está sentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor Jesus, que está à direita dos Deus Pai. O Senhor Jesus, aleluias, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluias, escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. O Senhor Jesus, o Deus poderoso, o Deus fiel, o Deus majestoso, o Príncipe da paz, o Emanuel, o Deus em nós, invade agora os nossos corações. Nós te chamamos, vem morar em nós e vem, aleluia, nos lavar e nos remir com o teu sangue, no nome de Jesus. E essa oração está selada, onde 2 ou mais concordares, isso será ligado nos céus. E nós selamos essa oração no nome de Jesus. E o teu nome está escrito no livro da vida. Amém. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou pai.